parte, que foi da aula passada, a gente falou sobre as questões dos dons espirituais, certo? E a gente entendeu que há vários e vários dons espirituais, certo? E em si, o dom é uma dádiva que Deus dá para cada um, para todos têm dons específicos, certo? Para que possa desenvolver a sua função no reino, que é o quê? Saquear o inferno, certo? E povoar o céu e ganhar a sua salvação, obviamente. E todos os dons que a gente recebe, em si, não é para a gente, certo? Sempre vai ser para edificar outra pessoa. Por mais que, um exemplo, o dom de línguas seja para a nossa própria edificação, quando não há intérprete, mas a sua edificação vai fazer com que você edifique outra pessoa. Entendeu? Certo? Então, nessa segunda parte, Paulo ele vai começar, porque como a gente já vem estudando e já vem percebendo que a igreja de Corinto era muito dividida, muito fragmentada, certo? Desde o primeiro versículo, ele sempre está apontando isso. Então ele vai pegar esse gancho, certo? E vai dar alguns exemplos do corpo. Que todos nós já sabemos que nós fazemos parte do corpo de Cristo, certo? Basicamente para que não tenha distinção e não tenha fragmentação do próprio corpo. Então vamos ler. Uma pergunta, vocês preferem com as duas versões ou só com uma mesmo? Ó, aqui, essa daqui fica só com uma, mas eu prefiro com as duas. Fica mais fácil de ver os versículos, eu acho. Não sei, vocês quem decidem. Acho que é melhor com uma para dar visualização. Você vai ler junto, é? Acho que foi melhor, né? Vamos tirar aqui. Esse deixar maior também. Pronto. E vou botar o... Agora a outra aí, tá tamanho. Se aumentar fica melhor. Deixa eu puxar para cá que eu tô cego. Exibir. Vamos lá. Esse aplicativo, todo mundo é gratuito, assim, boa parte dele. É muito interessante, tem vários formatos de Bíblia, viu? Tem aqui os estudos, é porque tá meio cortado aqui, ó, mas aqui são os documentários, tem estudo, assistência de estudo. Tem uma inteligência artificial focada no estudo, assim, ele dá todos os parâmetros. Qual é o nome do aplicativo? É Logos. Tem para o telefone, o computador no geral, né? E sim, tem um exemplo, você está com uma dúvida aqui, um exemplo em Espírito Santo. Se você clicar aqui e você botar para pesquisar, ele vai jogar tudo que tem relacionado ao Espírito Santo. Então, para estudo, ele é bem interessante. Certo? Então vamos lá, para o 12. Um corpo em muitas partes. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então, como a gente viu na parte A, que todos os dons vêm do Espírito Santo, certo? E todo que diz que, basicamente, que diz anátema a Jesus, não provém do Espírito Santo. Porém, todo aquele que fala Jesus é o Senhor, provém do Espírito Santo. Isso considerando que ele fala Jesus é o Senhor, mas suas atitudes correspondem que ele realmente tem o senhorio de Jesus Cristo. Certo? Alguma dúvida aí, Diego? Certo? Então vamos lá. Pois o corpo, aqui ó, não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim,
Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Então, desde do primeiro capítulo de Coríntios, a gente entende a importância da gente entender a nossa função e o nosso chamado. É tanto que quando Paulo começa 1 Coríntios dizendo quem ele é e por quem ele foi chamado e para que ele foi chamado. Então ele tinha essa convicção de que ele fazia parte de um corpo, ele era um membro do corpo e ele tinha um propósito a ser seguido. E aí fica a pergunta, vocês têm noção de que parte do corpo vocês são? Será, Gustavo, se você é uma mão? Ou será se você é eu sou um pé, então dúvida. Ou será se você é um ouvido? E aí? Porque se a gente resolver essa questão, a gente vai adiantar basicamente 50% da nossa vida cristã. Porque a gente vai entender o que a gente precisa fazer, não vai perder tempo com outras coisas, porque o caminho é claro. Jesus já deixa o caminho claro para você. Se você faz, por exemplo, se o talo só é um pé, então qual é a função que um pé tem que desempenhar? Né? Ele já sabe que ele não vai, um exemplo, ser um olho e tá lá de cima tendo uma visão. Não tem como, porque ele é um pé. Entendeu? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Não. Aí você vai observar a função mesmo do membro. Ele é do exemplo de pé, né? Então eu vou ter que aguentar mais peso. Quando ninguém tá querendo levar nada, eu vou levar sozinho. Tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Ah, mas é justo. Tá fazendo isso aqui sozinho, não era pra estar... Não, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque o pé é grosso, ele aguenta. Certo? Tá tudo bem. Agora um olho não vai aguentar essa função. E eu não vou aguentar a função do olho. Se tipo assim, eu sou um olho e eu tenho que carregar tudo. Tô fazendo a função do pé. Imagina aí. Não vai funcionar. Como é que... Olha, coloque um olho na função de um pé. Um olho sensível. O bicho vai se experimentou nenhum. Aí às vezes a gente tá sobrecarregado, tá estressado, tá brigando com todo mundo ao nosso redor. Por causa disso, a gente tá tentando fazer o certo, buscando o caminho errado. Certo? Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo, que parecem ser as mais fracas, são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas, são as que tratamos com mais honra. Meu Deus. E as partes que parecem ser feias, recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Então, aqui vamos pegar aqui para o dia de hoje, certo? Vamos contextualizar melhor aqui. Em um corpo, em uma igreja, muitas das vezes a gente admira mais, um exemplo, a função do pastor que está aqui, direto sendo visto, mas ignora a pessoa que lava, ignora uma pessoa que ajuda, que serve. Não dizendo que o pastor não faz isso, entendeu? Mas o nosso costume é de ver o quê? Quem sobe no púlpito. Que tem quem está visto, quem está aparente, quem tem mais honra, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E Paulo está dizendo o quê? Não, olha, é todo mundo, ó, que parado. E aquelas pessoas que vocês pensam, que vocês estão vendo que não tem honra, na verdade elas são as que têm mais honra. Aquelas pessoas que aparentemente são feias, que têm poucos dons, na realidade elas têm um cuidado especial. O próprio Deus. Certo? E foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Eu vou dar um exemplo aqui de Tiltase. Todo mundo, se vocês perguntar a qualquer médico e perguntar... Qual é o nome do bicho agora? Eu esqueci. Que o senhor teve que tirar, como é o nome? É apêndice. O apêndice.
Vocês podem perguntar, não, pode tirar, porque não serve basicamente para nada. Mas, além de ter sua servidão, sim, por causa de um doente, que o Thales quase morreu. Ou seja, por causa de um doente, uma parte do corpo pequena, ele poderia apodrecer todo o corpo. Trancar nós. Entra aí, Samuel. Entendeu? Seja bem-vindo. Então, assim, todas as partes do corpo são importantes e tem a sua função. Por que eu quero frisar isso? Para que vocês, um exemplo, eu estou fazendo pouco, ou um exemplo, então estou com pouca oportunidade em si, mas você tem uma função, e você tem a mesma importância que um pastor, do que um missionário. Vocês estão entendendo o que eu quero chegar? Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, e em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos eles são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor de todos. Aí ele começa. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Certo? Às vezes, a gente fica se equiparando, se comparando com o nosso irmão lá. Certo? Um exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu passei muitos anos buscando falar em línguas. Certo? E os meus amigos dos meus arredores, todos começavam. Teve um que é lá do Ejado, que a gente se conheceu lá, já tem uns 8 anos basicamente, né? E ele foi batizado primeiro, né? A gente, nessa luta, nós dois, sempre ficava um ou outro apoiando, né? E ele foi batizado primeiro, aí vinha na minha cabeça, mas tem fim, eu aqui nessa peleja não tem fim. Velho, fazendo o quê? Me equiparando ou me comparando com o processo do meu irmão. E às vezes isso chega a ser um fardo, porque você fica frustrado, tá entendendo? Os sentimentos afloram, infelizmente é desse jeito. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, nem todo mundo vai falar em línguas, certo? Falar em línguas, como na aula passada tu disse, não quer dizer que você só vai ser batizado no Espírito Santo se você falar em línguas. É bom sempre lembrar a separação. Falar em línguas e ser batizado são duas coisas diferentes, certo? Como assim, Taz? Você pode ser batizado e receber outro dom. O dom do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom de tocar. Já teve irmãos que, por exemplo, estavam com raiva de Deus e disse assim, não sei o que está acontecendo, Deus. Não vou dizer o nome porque não é ético. Não sei o que está acontecendo. Ele entrou no banheiro e chorando e desabafou com Deus em cima da privada e disse, não sei o que está acontecendo. E essa pessoa usava um fundão de garrafa. Mas eu só saio daqui dessa privada, desse banheiro, quando o Senhor me der o que eu estou precisando. E ali ele sentiu um vento e foi batizado lá no banheiro, sozinho. E ele não foi batizado, ele não falou em línguas, mas houve evidência. Na mesma hora, ele não entendeu, ele não estava enxergando nada. E ele estava usando quase 10 graus, como o Teísa, por exemplo. Mas na mesma hora, quando ele tirou o óculos, ele foi curado de quase 10 graus, na mesma hora que o Espírito Santo desceu e batizou ele. Você entende isso? Então, assim, é muito bom fazer essa distinção, porque há muita dúvida com relação a isso. Então, ter o dom de línguas é um dom de línguas, é uma evidência que ali aconteceu o batismo na hora, mas pessoas são batizadas em momentos que descem as águas, são batizadas às vezes dentro da sua própria casa, sem ninguém saber, e recebem ali outro dom, mas tem que ter uma evidência, vai ser notável. Não para quem vai ver na hora do batismo, você pode estar sozinho, mas vai ser notável para todos que conhecem aquela pessoa. Depois que ela é batizada, o antes e depois é totalmente diferente. A conduta dela, a forma dela falar, a forma dela agir, ela vai conseguir ficar muito mais perto de Deus. Ela vai ser mais direcionada pelo Espírito Santo em todas as áreas. Isso, ao Espírito.
E outra coisa também, deixa eu contar outro testemunho aqui de uma pregação que eu estava assistindo, né? Esse cara, ele tinha mais ou menos uns 12 anos de idade e ele foi com a irmã dele para um jocum. Vocês sabem o que é jocum? Tem que tirar esse bicho para ver. Você tem que mexer o mouse. Vocês sabem o que é jocum? Jocum é basicamente um evento de jovens, certo? É uma preparação, uma consagração para evangelismos em si. E o que é que aconteceu? Nesse evento, ele estava lá com a irmã dele, né? E estava numa oração muito fervorosa e a menina que estava orando começou a falar em línguas. Só que foi a primeira vez que ele escutou línguas estranhas. Ele e a irmã dele. E eles todos admirados. Aí, nessa época ainda era orelhão. Saíram correndo, foram pro orelhão para contar aos pais deles, né? Chegou lá e a irmã dele começou a contar, dizendo: mãe, não sei o que, a menina estava orando e ela começou a falar em línguas, um negócio que eu não entendia, mas a presença de Deus foi muito forte naquele lugar. Aí ele olhou assim e disse: como assim você não entendia? Pois para mim foi nítido o que ela disse. E aí ele repetiu a oração todinha que ela fez. Porque para ele foi tão impactante que ele não conseguiu tirar da cabeça dele. E hoje ele tem mais ou menos uns 40 e poucos e ainda, se perguntar, ele ainda sabe. Porque foi nítido o que ela estava orando. Parecia que ela estava falando normalmente, do jeito que nós estamos conversando aqui. Vamos interpretar assim. Certo? Então, ele não sabia. Mas aí Deus tinha dado esse dom a ele. A evidência. Quem sabe o batismo dele foi nessa hora. Aí é engraçado que ele disse que ficou olhando assim, mas olhou assim, olhava para a irmã, tipo assim, assustado. Oxi, mas eu entendi tudo. E ela está dizendo que eram só as palavras. E é importante assim, a gente vê esses testemunhos, mas assim, você vai contar os seus. Se você não buscar Deus no seu quarto secreto, você tem que ter as suas experiências com o Espírito Santo. Sabe aquele dia que vocês ficar com mais raiva? Viu, jovens? Tiver dias que vocês ficarem com muita raiva, é essa hora que você tem que entrar no quarto e fechar a porta. E não vai falar com o pai, com a mãe, com ninguém. Você entra, tô com muita raiva daquele colega que falou isso e isso comigo. Aí você, agora eu vou lá no quarto, eu vou falar com o Espírito Santo. Essa é uma boa hora para ir. Quando você ficar muito feliz, também é uma boa hora para ir, para agradecer. Mas quando tiver com muita raiva, quando tiver assim com... Teve um até mesmo na nossa própria cidade, que ele era ateu, né? Um dos professores aqui do estado, aqui da nossa cidade. E ele se titulava ateu. E ele mesmo olhou para o céu e disse: se existe Deus aí, que essa nuvem... É uma experiência que ele conta, até hoje quem é poder, né? Eu não vou dizer o nome por educação, porque está gravando. Mas ele mesmo conta em praça pública. Ele disse: se existe realmente um Deus no céu, então que essa nuvem se mova lá para frente e chova só para me ver. E ele estava sozinho no sítio, e a nuvem se moveu, e choveu, e até hoje ele é cristão. Quer dizer, ninguém tira isso dele, isso é uma experiência. E vocês, qual experiência você tem? Será que você não tem intimidade ainda com o Espírito Santo, não viveu nada, nenhuma experiência com ele? Eu creio que qualquer um aqui, se tiver um pouquinho perto, já teve várias experiências. E não é o sobrenatural apenas acontecer, não é só sentir um arrupio, mas é ter uma experiência. Eu lembro, teve uma situação com vida com Samuel já tem experiência de contar em uma oração. Lembra que, eu lembro até que a Camila passou até no telão, lembra? Que coisas que Rubi tinha profetizado sobre a vida dele, não sabia que aquilo ia acontecer. Nem Rubi nem Samuel sabia, mas ele orou e Deus ouviu. E Deus livrou a irmã dele através da oração. Quer dizer, uma experiência, mais uma experiência. Eu posso falar aí porque ela já expôs, tá certo? Tem gravado, por isso que eu estou contando esse testemunho, viu, João? Então assim, é muito importante vocês buscarem vocês terem a experiência de vocês. Qual dia está com muita raiva? Fala com o Espírito Santo. Qual dia você está muito feliz? Fala com o Espírito Santo. Fala sozinho com ele. Pede sinal a Deus, porque ele vai dar o sinal. Pode ter certeza, ele é forte. Ele não vai deixar sem resposta. Agora tem que ter reverência. Tá, mas o irmão teve reverência como disse para Deus. Não. A reverência que eu falo é a sinceridade. Você tem que ser sincero. Você não vai perguntar e já duvidando. Não, você tem que ser sincero. Se estiver duvidando, fala: eu estou duvidando, eu queria que o Senhor se revelasse para mim. Seja apenas sincero com o Espírito Santo. É só isso que ele quer, sinceridade. Essa é a reverência que devemos ter. Por exemplo, imagina se eu estiver falando com você e você é falso, eu estou sendo reverente à sua pessoa? Não. Quem é falso não tem reverência nenhuma com ninguém. Por isso que o Espírito Santo pede a gente sinceridade. Essa é a principal reverência que a gente deve ter na presença de Deus. E assim, o Espírito Santo é a melhor presença que você deve buscar. A verdade é essa.
Não tem nada melhor do que um deleite na presença do Espírito Santo. E pra gente dar uma... Eu vou botar aqui... Não sei se vai dar pra ver. Vou botar logo o vídeo certo? Prestem atenção. Eu descendo, né? Certo? Isso é áudio, não? Não, é só o vídeo Anatomia mesmo. 3D do ser humano. Cada músculo desse tem a sua função. Certo? Ó, deixa eu... Na concepção de vocês, quando vocês vão andar, qual é o músculo que vocês mais acham que vocês usam? Quando vocês vão andar. Ó, o processo de andar. Vamos andar aqui. Qual é... Olhando aqui, ó, para esses músculos aqui da pele, qual é os que vocês acham que vocês mais usam? Eu acho que é a panturrilha. Ou a panturrilha ou os músculos aqui do quadril, É. que sustenta todo o peso. Justamente. São esses dois aí. Imagina. E o posterior de coxa. Isso. O que estão atrás são basicamente o que sustenta a gente em pé. Interessante. O que faz mais força, esse movimento aqui, ó, todinho aqui, é a bunda, o glúteo, posterior de glúteo. Tá aqui, escondidinho, ninguém dá nada pelo pobre velho. Mas você sabe que esse movimento é por causa dele. Interessante. Ó, bem legal. Respirando e expirando. Acaba E de tá o interessante é que 0% de gordura que tá aí. E interessante que, imagina aí, cada função, quando você descobre sua função no corpo de Cristo, por exemplo, deu um exemplo, por exemplo, de pé, né? Você descobre que eu sou um pé, isso reflete não só na igreja de forma religiosa, mas reflete na sua vida profissional. Naturalmente eu sou o quê? Eu tenho uma profissão mais grossa, tem tudo a ver. Por isso que eu digo, quando você descobre quem você é no corpo de Cristo, se você é um pé, se você é um olho, se você é um coração, se são as mãos, você vai descobrir, inclusive, a sua profissão vai estar tudo ligado, porque Deus faz tudo perfeito. Eu sou o quê? Mestre de obra. Sou design interior, então mexo com coisas mais grossas. Entendeu? Então, se eu estar ali, o negócio não vai andar. Isso não me faz melhor e nem menor que ninguém. Mas é diferente a minha função. E eu também não vou precisar aparecer muito, vou aparecer menos. Então vai ter tudo a ver. Então é muito importante você descobrir a sua função no reino, começar a falar com o próprio Espírito Santo. Espírito Santo, qual parte do corpo o Senhor me fez para mim exercer minha função no reino? Que o ministério é a função. Comece a perguntar ao Espírito Santo, que ele vai falar com você. Quem sabe você está na parte da criação, da arte, você é um olho que consegue captar algo para um marketing digital da igreja e Deus quer lhe usar. Será que você já está fazendo essa parte? Entendeu? Então, os seus dons devem ser usados para a glória de Deus e não só dentro da igreja. Entenda, na sua profissão também Deus vai fazer você ir além com esses dons para que glorifique o nome dele. E esses dons não só vai ser mais, tipo assim, você saber a sua posição no corpo em si, não só vai lhe dar o direcionamento, mas como você vai dizer, rapaz, então é por isso que eu me sinto dessa forma. Isso. Então é por isso que muitas situações eu fico estressado, é porque eu não faço parte desse agrupamento de músculos, por exemplo. Por exemplo, eu creio que minha mulher, vou dar só um exemplo, é um coração no corpo. Ela é muito sensível para coisas que eu não tenho paciência, você tá entendendo? Então, tipo assim, eu não sou o coração do corpo, então vai ter coisa que você é mais grosso, tá tudo bem, eu vou ter que me retirar e deixar para quem é coração agir ali.
Mas aí sem um coração, o corpo não funciona. Não precisa quem é pessoas mais sensíveis, entendeu? Então cada uma na sua função, isso é muito importante. Muito importante. Agora ele vai começar a desmembrar aí, ó. Olha quanta coisa que tem aí, meu amigo. É muito órgão. Olha aí. É muita gente, é muita Tudo função. bem encaixadinho. Ó. Aí, ó, preste atenção como o coração é seguro. O coração está bem protegido. E tem que estar esse pessoal. O pessoal que já não é muito Então, social. Assim, Eles têm que ser mais protegidos. se eu não entendo que eu sou um coração e eu tô aí por fora. Vocês já ouviram relatos de bebês que nascem com o coração por fora? O perigo de vida que eles têm. É muito rápido. Muito Então, rápido. isso eu falo no contexto não só espiritual, certo? Porque você vai ter sim um perigo de vida espiritual. A probabilidade de você morrer espiritualmente vai ser mais fácil, porque você está carregando fardos que não é seu, carregando coisas que não é sua. E Deus é claro, Ele fez como uma parte do corpo, então todo o corpo foi pensado milimetricamente nisso. Como é que vocês acham que esse monte de emaranhado de coisa aqui se encaixa? É perfeito. O corpo humano é perfeito. É tão perfeito que se você dessecar um bicho desse, um corpo, perdão pelas palavras, se você dessecar um corpo, você não vai conseguir encaixar de novo. É. É tamanho perfeição. Não tem consegue. como. Por isso que a questão da medicina, tem até vários países que adotaram, querem adotar não utilizar cadáveres para estudar, porém não deu certo. Porque a dificuldade de abrir uma pessoa real, é completamente diferente de abrir um boneco de plástico. Os vasos, quando são cortados, como é que você vai botar de volta? E na cirurgia vai acontecer na cabeça. Vão ser vasos que você quer autorizar com leite. E no de plástico você não tem como treinar. Por isso é até hoje defendido que o ideal é se treinar em pessoas mortas. Mexer com o corpo. Então, para vocês verem como é importante que vocês estejam posicionados no canto certo. Além do risco espiritual, você, se não se posicionar no canto certo, você não vai ter o que precisa ter. Não vai estar alocado realmente onde Jesus quer que você esteja. Você vai se sentir fora do lugar. E Mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro de uma igreja. Mesmo dentro do corpo, você vai estar fora do corpo. É o perigo. Então, é importantíssimo que a gente não só venha estudar, mas quando chegar em casa, Senhor, qual é a minha função? Qual parte do corpo eu sou? O que eu preciso desempenhar? São perguntas que é necessário que a gente faça. E se você está executando, quando executar vai mostrar a vida. Se está mostrando vida, você ainda vai estar encaixado no corpo. E quando você vai executando os dons, aí vai vir algo impressionante, inclusive do próprio corpo humano. Quando executamos os dons, uma função, dentro daquela função tem outra função. Você entende? O coração bombeia, porém ele bombeia, ele vai estar ligado a outro órgão, ele tem outras funções, não é só bombear, se você for estudar. Vocês entendem isso? O rim não vai passar só água, vai passar comidas também. E aí são várias funções. Várias funções. Deixa ele, deixa. Deixa eu pegar aqui. Não sei se foi. Segura aí, pra ele não cair. Só um pouco. Que hora acordou hoje, Samuel? Mas como é que nós temos tanta tempo assim, né? É, não. Para pensar, é muita volta que ele bicho dá. É preciso. É Ó, preciso. deixa eu botar aqui. Certo, isso aqui. Bem ligeirinho, aproveitar aqui que o Tasso pegou esse gancho. Ó, preste atenção no que Sabia? Kistemacher fala, certo? Muitas igrejas, especialmente aquelas que já existem há muitos anos, lidam agora com certa indolência. Uns poucos santos fiéis aparecem para fazer todo o trabalho na igreja. Eles trabalham como membros do conselho, diretoria, dão aulas na escola dominical, visitam os doentes, aconselham novos membros, estão envolvidos no trabalho com jovens. A maioria dos membros, exceto pela assistência aos cultos de domingo, ficam no ócio, ou seja, eles ficam inativos, ficam só recebendo o alimento espiritual. Eles são fracos, mas eles não são fracos por falta de alimento espiritual, eles não são fracos por conhecimento,
são fracos por falta de exercício. Exercício. É para o Espírito Santo liga tudo. Então, mesmo recebendo alimento, Tem que por exercitar. falta de inatividade, por falta de movimento no corpo, eles ficam atrofiados espiritualmente. Isso acontece o quê? Uma parada cardíaca espiritual. Aí, quando o senhor falou agora disso aí, pronto. Aí. É a ligação. E outra coisa, se vocês forem estudar, esse YouTube aqui é muito legal E também. lembrando, o exercício causa o quê? No mundo espiritual, falando de dons, falando de exercer a função. Tudo isso que é ligado um no outro, fala de uma multiplicação. Vocês hoje são jovens, vocês vão ser pais de famílias. Tudo para você um dia ser um bom pai de família. Como um bom pai de família, você vai sustentar sozinho antes de casar. Isso é necessário. Você não precisa depender da sua mãe, do seu pai, e muito menos depois que casar, entendeu? Isso é necessário para o amadurecimento, a gente como homem. Então Deus está nos treinando para isso. E isso vai deixar você forte, não só financeiramente. Forte na independência. Não depende da mulher, eu escolho viver com ela, mas eu não dependo financeiramente dela. Aí você vai dizer, eu escolhi viver com meu pai e minha mãe, mas eu não dependo, eu tenho minha casa, eu tenho meu transporte. Você entende isso? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o que ele está falando do exercício espiritual, tanto no corpo de Cristo e em dons, vai causar uma multiplicação. Porque no corpo, quanto mais eu exercito minha função, eu vou crescer. Eu vou ficar forte, eu vou aumentar um pouco o tamanho. Em todas as áreas. E com os dons, quanto mais o exercício dos dons que acontece, segundo a Bíblia, eu multiplico. Ah, ele só tinha esse dom, mas vai receber mais. Porque a Bíblia diz que aquele que pegou os dons e exerceu, vai multiplicar mais. É igual os talentos, você entende? É os talentos. Aquele que tem só um, não faz nada, escondi. Ah, eu sei fazer isso muito bem, mas eu não faço nada com isso. Eu não ajudo ninguém. Então ele está escondido. Isso é ruim. Porém, aquele que pegou os talentos, vou botar no banco. Tá entendendo? Vou multiplicar. E quando ele multiplicar, ele aprendeu a animação, ele aprendeu isso aqui, então ele está aprendendo mais coisa. E ele está se empolgando. Pô, aprendi a desenhar isso aqui, aprendi a projetar isso aqui, aprendi a montar esse carro. Ele começa, não, vou fazer outra coisa, vou fazer isso, porque vai multiplicando. Quanto é o único lugar do corpo, a parte do corpo humano, onde você mais bota e mais cabe, é o cérebro. Então, como é o cérebro, então a gente não pode deixar de colocar coisas dentro da cabeça. Coisas boas. Conhecimento vindo do céu, bíblico. Principalmente. E olha, como Deus é perfeito demais, certo? Acordou que hora, Samuel? Até... Os dois Samuel dormindo, interessante, né? Os dois Samuel, pra chamar Samuel. Ó, é muito Não, você interessante. dorme, viu, Samuel? Fica tranquilo. É interessante porque, olha, vamos pegar aqui, certo? Vamos no físico mesmo, normal aqui. Se hoje a gente for para academia, né? Se exercitar, certo? Exercitar o músculo. O que é que vai acontecer? Ele vai quebrar primeiramente e depois reconstruir maior. Então, é basicamente e mais forte. Deus é tão perfeito que não só biblicamente, mas na nossa estrutura e em toda a nossa volta se encaixa. Vocês estão me entendendo? Basicamente, se eu ajudar, um exemplo, vamos supor que eu sou um ombro, certo? E João Lucas é um braço. Eu ajudo ele a se movimentar, certo? Então ele vai crescer junto comigo. A gente vai crescer e vamos multiplicar onde tinha só um ombro e um braço, vai começar a surgir mais carne para o antebraço. Vocês estão entendendo? Então, uma parte do corpo, ela não faz nada sozinha. O que é que um ombro vai fazer se não tiver o resto do braço? E a boca, como é que come? Como é? Não tem como. Não tem como eu mexer meus dedos se eu não tiver a minha mão. Quer dizer, não adianta você se isolar no seu mundinho. Não se isole, porque você vai sempre precisar de alguém. Até, se eu agora descobrir que eu sou riquinho, recebi uma herança de 3 milhões, você vai precisar de mais pessoas ainda. Não se iludam com dinheiro, com fama, com nenhuma ferramenta deste mundo. Porém, se você não estiver ligado no corpo, você vai morrer. Se você é ligado no corpo, você vai precisar sempre de pessoas. O ser humano necessita de pessoas. Você já viu alguma série Killer? Alguém já viu aqui? Que hoje os jovens gostam muito, né? Você vai olhar como foi que fulano matou fulano. Como é que aquela menina matou os pais. Eu vi que hoje existe uma febre entre jovens. Muitos estão olhando os casos de polícia e eu não vejo nada de errado nisso. Porque até aprende, não a matar, mas aprende a não seguir aquele caminho. E se vocês forem observar esses casos, os detalhes onde eles se perdem, as vítimas procuram quem? Quem se isola.
Sempre as vítimas é quem se isola. Vai roubar uma criança, procura as crianças que são mais tímidas, que ficam longe de fazer amizade. Vai procurar uma mulher que... Um psicopata quer matar uma mulher, procura uma mulher que se isola. Então, cuidado ao isolar-se, porque é uma estratégia de Satanás. Isolar, principalmente do corpo de Cristo. Então, cuidado ao isolar-se. Se você se isolar muito, você pode ser vítima. O mal está aí, pronto para abusar, para enganar, para destruir, para roubar a nossa alegria. Não vamos deixar. Então, cuidado ao se isolar, porque o inimigo ele gosta de quem se isola. Então, é por isso, ao exercitar os dons, vai necessitar você estar perto de pessoas, na igreja, no seu trabalho, na faculdade, na escola. Então, cuidado ao isolar-se. Quem está no corpo, ele está ligado com o corpo. Então, ele depende de outras pessoas. Todo mundo aqui depende de outras pessoas. Tanto aqui, ó. E outras pessoas dependem da gente também. Pegando aqui, ó. Essa aqui está sublinhada em vermelho. Certo? 26. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Não tem como uma parte do corpo estar doente sem que as outras sintam. Verdade. Ó, mas você está com a garganta inflamada, seu corpo todo está com febre. É a garganta que está inflamada. Você Eu esqueci minha garrafa d'água. bate o dedo mindinho na quina do móvel. Você sente a dor no corpo todinho. Chega Lá em cima. É uma furada de uma agulha, de repente, do nada. Pois é. Ninguém levou aqui uma ferrada de uma abelha já não, aqui? Já. Não. Menina, do nada. Só chega. Sabe? Todo Pois o é. corpo sente. Então, isso é aqui na igreja também. Então, é importante que a gente se ajunte mais, se conheça mais. Pra quê? Pra um exemplo, eu vim aqui apoiar Às João vezes um tá Lucas. frio, o outro esquenta. Apoiar João Lucas a movimentar ele. Tem alguém levando pancada, aí todo mundo tá sentindo, não sabe o que é. Mas é espiritual. Tá todo mundo aqui cansado, morrendo de sono. É porque alguém deve estar. Alguém tá precisando de muita ajuda. Entendeu? Vamos lá, para o videozinho aqui. Só pra gente. Tudo encaixado. Olha o movimento do pulmão. Bem certinho. Olha, cada veiazinha dessa, milimetricamente concentrada uma na outra. Impressionante. Olha aí. Aqui foi uma fotozinha que eu peguei. Só que não vai dar pra ver os nomes. Então os nomes de cada um. Certo? Dava bem Você bom. pode pegar. Só Eu esqueci de pegar a garrafa. Uma vez eu botou uma garrafa aí. Diga-me, pode pegar. Samuel, ele vai pegar uma garrafa. Pode pegar uma garrafa, você diz aí, a garrafa vermelhinha. os copos tem um menino de brilho aqui. Por favor, Samuel. E é interessante que eu sempre imagino, você imagina numa guerra, quando um corpo vai para uma guerra, quem é que sofre mais? Já parou para pensar nisso? Quem é que sofre mais na guerra? Quem é o órgão maior do corpo, mano? Alguém sabe? Alguém sabe qual é o órgão maior do corpo? Pele. Tô salvo, tô cego. Na guerra, quem primeiro vai levar as primeiras pancadas e sofrer mais vai ser a pele. Se você parar para pensar, quem é mais visto no púlpito, a maioria é pele. Vai levar mais pancada ainda. Vai ser os primeiros a ser feridos em tudo. Os mais expostos vão ser os primeiros a ser atacados pelo mundo espiritual. Então, vocês que sobem no altar, cuidado, porque vocês vão ser os mais atacados espiritualmente. Podem ninguém ver os ataques, mas espiritualmente vocês vão ser os mais atacados. Para cair, serem feridos e rasgados. Pode ter certeza. Ainda não dá pra ver aqui. Você quer mostrar qual a função? É muito pequena a letra. Bom, mas dá pra gente ver que tem muitas. Muitos olhos. E aqui, aí eu quero deixar uma pergunta aqui. Onde é que você está? Onde é que vocês acham que vocês estão, basicamente? Olhando para vocês. Olhando para o que vocês sentem. Olhando para a paciência que vocês têm. No corpo de Cristo, onde é que vocês acham que vocês estão? Vocês acham que vocês estão aonde?
Se for você chutar quem você era no corpo de Cristo, hein, Davi? Qual órgão você seria? Ó, vou facilitar aqui, ó. Deixa eu botar os slides que eu fiz aqui com basicamente um resumo da função de cada um. Certo? Ó, vamos lá, o sistema nervoso. Função geral do sistema nervoso seria basicamente comandar tudo. Eu estudei isso. Pensamentos, movimentos e emoções. Certo? E o sistema nervoso tem cérebro, cerebelo, tronco e nervos. Sistema circulatório. Sistema circulatório? Sistema. Não, aqui é sistema, que engoliu aqui. Certo? Sistema circulatório, que seria o coração, artéria, veias e capilares. Certo? Que numa função tem outras funções. Olha, dentro de um sistema completo tem várias Outras funções. outras funções. É isso que eu estava explicando assim, é uma função dentro da função. E cada um é complementando o que o outro faz. Por É isso exemplo, mesmo. uma função do sistema circulatório. O coração ele bombeia o sangue. Mas se não tiver as artérias e as veias para que tragam e levem o sangue, não tem como. Ele não faz sozinho. Ele não faz sozinho. O pé anda sem o comando do cérebro, ele não consegue. É justamente o que Paulo Circulatório, ele não tem consegue. falado pra gente. O que é que eu quero que vocês prestem atenção Vamos lá? nisso? O que eu quero que vocês prestem atenção nisso? É que vocês tenham interesse de buscar qual é a sua função. De buscar qual é a parte do que você é no corpo. Quem quer água? Deu gole? Então eu vou fazer a Obrigado, pergunta aqui, Samuel. Samuel, na sua concepção, qual parte do corpo você acha que você é? Eu diria que eu sou os dedos. Dedos? Ok. Gustavo, qual parte do corpo você estaria você ser no corpo de Cristo? Alguma função? Davi, e água? Olho, eu acho. Olho? João Neto. Aí só pra olhar. João Neto. Você que mal vem. Eu? E João Neto. Vamos lá. Eu acho. Eu não tenho dúvidas, eu estaria um pé. Quer mais água? Eu acho que eu faço parte do coração. Não, assim, do sistema circulatório em si. Não. Porque em si eu sou E sensível. Lucas? Eu também acho. Em si eu sou sensível. Né? Eu não sou uma pessoa que gosta de aguentar muita coisa. Sozinho. Entendeu? Tem que ser mais protegido do corpo. Tá. E Lucas, quem você acha que você é no corpo de Cristo? Deixa eu colocar Se você fosse ver um órgão pra você falar, você seria o quê? Ó. Hein, Lucas? Alguém quer mais água? João Neto? Hein, Lucas? Fala aí, tá pensando eu e Davi ainda não falaram. Diego também não falou não, hein, Diego? Aí você morreu. Pense um pouco. Eu falei. Samuel aqui falou. Acho que é os dedos. Eu falei que é pé. Ele acha que faz parte de algum processo ali perto do coração. Você falou que é olho. Eu acho que eu Diego. faço parte de alguma coisa mais do sistema nervoso. Senti. Ok, no movimento. Faz sentido. Diego, Sei não. se fosse pra chutar, Diego, qual seria a sua função? Você quer mais outros? Tô achando que Diego era tipo uma mão. Quando a gente Uma mão? precisa de uma mão, ele tá pronto. Pra servir, é. Você tem muito essa questão do servir como sua mãe. Ó, Acho que eu chutaria, Diego, uma mão. Tô dando só um exemplo, pra os membros descontrair aqui. externos aqui, ó. Essa não é Cabeça, olho, ouvidos. Audição e equilíbrio. Vocês sabiam que o ouvido é pro nosso equilíbrio? Sabia? Eu também não. Também. Não sabia. Só Pelo líquido dentro É. da cabeça. Justamente.
Faz pelo a- líquido. É. Senão a gente não conseguiria ficar em pé. É. Toda hora a gente ficaria tonto. Por isso você vai ver a questão da labirintite, aquele probleminha lá no líquido. Entendeu? No ouvido. O negócio é sério. A pessoa fica com dificuldade de ficar em pé. Qualquer coisinha Cai você ou não fica cai? tonto. E aí, Diego? Faltou o Diego e Samuel. E Davi. Davi falou. Eu penso que ser. Tá pensando. braços. Braços. Faz sentido. Dedos, braços, coração, olho. Samuel, Não, sim. chuta aí um pouquinho. Você acordou de que horas hoje, Samuel? De novo de 5. Rapaz, você é um homem, viu, rapaz? Meus parabéns. Vai ser um bom pai de família. Vai amar muito a esposa. Acorda muito cedo. Amado, Chuta aí. E aí, se fosse falar dele aí? Diego, você acha que ele era o quê? Na minha. Acho que ele seria um ouvido, viu? Ele sabe ouvir bem. João Lucas já é o ouvido. Não, o Lucas é bravo. E você, Samuel? Já ligaram o quê? E Diego? Eu digo que é mão, Diego. Olha, você seria basicamente, você pegaria, seguraria, você teria precisão. Precisando. Ele é bom no executar. Ele vai fazer, ele é rápido, ele é forte. Amor. Muita função de mão. Muita função de mão. Pronto, todo mundo já tentou se enquadrar um pouquinho. Esses dias vocês orando, façam os devocionais. Não esqueçam, orar, ler Bíblia. Aqueles que podem ter orientação, nenhuma restrição médica, jejum, que seja uma refeição por Sou dia. Não tem cotovelo aí pra drobar da vida. Tá aí, eu vou lembrar bem dessa aula aqui. Olho, coração, braço, mão, ouvido, dedo e pé. Olha a panturrilha aí, ó. Fazendo equilíbrio e impulso. Os pés, a sustentação. Aquele pessoal que motiva, né? É, sustentação e locomoção os pés. O peito em si abriga coração e pulmões. E protege. E protege, né? Protege. O abdômen abriga os órgãos digestivos E sustenta e muito. sustenta. E as costas têm a sustentação e a postura. Então, é um interligando no outro. Nenhum fica sem o De outro. fora. Nenhum fica de fora. Por mais que uma pessoa seja assim, o abdômen é muito forte. Né? Eu acho que se torna o músculo mais forte. Porque é muita coisa guardada aqui. E é interessante que tem gente que vê a questão do abdômen, por exemplo, quem tem um abdômen forte, estou falando forte de verdade, não é que parece forte. Existem músculos falsos, tá certo? Existem músculos verdadeiros. Eles se parecem às vezes a mesma coisa, senhora, mas só sabe quando você vai para um médico e faz o exame. Você vê o que é um músculo falso e um músculo verdadeiro. E como para quem tem um abdômen forte de verdade, aguenta um murro e nem dói. Aguenta um murro na barriga e nenhum órgão é afetado, porque o músculo dele, a chapa dele é dura, é forte de verdade. Não é só parece forte, é forte. Ele aguenta uma pancada e tá tudo bem. Mas tem um problema no estômago. Você aguenta o mundo mesmo. Tem gente que leva a facada e consegue prender a faca com o músculo do abdômen. Prende a faca para o cabelo, um exemplo. Você levou a facada, ele prendeu, aí ele não tira, né? Para dar outro um exemplo. Então, vai ter cantos aí que a gente vai levar isso circulada. E todo mundo vai sentir, independente de quem seja. E a gente tem que fazer o exercício espiritual para fortalecer tudo isso. Orar, ler Bíblia, jejuar, orar, ler o arroz com feijão. Se não for feito diariamente, vai ter uma quebra nisso aí. Então, basicamente, vocês lembram da da aula retrasada, que eu falei dos pilares. Então, sempre tem que seguir aqueles pilares. É o pilar da vida, da estrutura do crente. Basicamente. Não sei se é porque nós não gravamos, mas eu fiz uma atividade aqui com o menino na aula passada Acho que eu vi um vídeo. Tem gravado. dos copos. Vocês já Né? Basicamente, seria o quê? Os copos seriam as suas Seus pilares. Sustentação. Ocupações, né, que você utilizaria ali no decorrer do dia. E a bandeja seria a sua vida, né? E a intenção seria que a bandeja continuasse em pé, certo?
e que conforme as tarefas fossem chegando, você soubesse qual você tiraria para que sua vida continuasse em pé. E só ficava três copos, um embaixo em cada um. E as únicas que basicamente não podem sair são jejum, oração e a leitura da palavra. Para que você mantenha a sua vida em pé. Isso mesmo. Aí é fé inabalável. Vai ter dia que você vai orar sem vontade, ler a Bíblia sem vontade. Porque isso mostra o quê? Racionalidade. Eu não vivo pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Se você crê na palavra de Deus, você faz de forma racional. Você presta um culto racional. Quem sabe você não queria estar aqui agora. De forma racional, você veio até aqui. E Deus vai receber a oferta que ela é racional. Quem só vem por emoção, só aceita Deus por emoção, não permanece. Quem faz as coisas por emoção não prospera financeiramente. Quem faz as coisas por emoção, às vezes engravida uma menina logo cedo. E quem faz as coisas por emoção, às vezes termina até no CDP, preso. Porque foi vender droga, foi só emoção de momento. Então, não confie nas emoções. Quando você vê o negócio, peraí, eu vou. Eu tô com vontade, porque eu quero. Não vá não. Pense 3 dias, aí depois você pensa se você realmente tomar essa decisão. Porque quando vir a razão, aí vai vir total segurança do que você está fazendo. Porque o Espírito Santo, ele fala na consciência, ele dá total consciência e razão. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei onde eu vou chegar. Vou continuar aqui, tá certo esse caminho. Eu sei que é o correto a fazer. Eu não estou gostando muito agora, mas eu sei que vai dar certo. Vai dar fruto para mim no futuro. E para puxar aqui o gancho, para que a gente conclua todo o capítulo, certo? A questão dos dons. De que a gente tem que exercitar todo o corpo. Exercitar os nossos dons que Deus deu. E aí fica a pergunta novamente que tem dado para a aula passada. Quais são os seus dons? Na concepção de vocês, o que é que vocês... Eu pedi para separar uns 7, no mínimo. Vamos lá. O que é que você sabe fazer? Isso é... O que é que você diz assim, Você rapaz? tem mais, Diego. Rapaz, isso aqui eu faço muito bem e eu não precisei ter tanto esforço. Um exemplo. Eu tenho muito, para me estudar português, eu tenho que ter um esforço gigantesco. Porém, matemática eu consigo entender assistindo uma aula divinamente muito bem e consigo passar, de boa. Mas português sempre foi aquele negócio que eu passava ali no 6.4, 6, aí 5.9, aí 6.5, era assim. Ninguém estava na pouca, senão não ia passar. Primeira série era um 2, um 1. Acho que vai melhorando, tá? Vocês estão entendendo, basicamente? Então, Se quando você- a gente olha, São os dons. quando a gente olha, entende os nossos dons, certo? Um exemplo. E como na aula passada o Taz disse, que algumas coisas vão se... O Espírito Santo vai lhe apresentar, vai ocorrer naturalmente, certo? Pronto. Hoje eu assisti na aula, quando o tio Tassi acabou de dizer isso, aí uma pessoa lá da Betel falou comigo perguntando se eu podia dar aula lá de música. Naturalmente, eu não falei, não me anunciei nada. Quem me anunciou foi quem? Foi o Espírito Santo por meio do meu testemunho, que disse a ela. É natural. Então, eu sabia que eu sabia dar aula? Não sabia, né? Mas conforme eu fui praticando o que o Espírito Santo já tinha me dado, foi se aprimorando e foi se multiplicando. E sempre vai se multiplicar. Então, assim, é importante você saber os dons. Entendeu? E os dons é abrangente. A Bíblia fala, por exemplo, se falar de 9 lá, aqueles 9 vai se desenrolar em 130 e tantos. Porque dentro de um dom, se você exercer, vai aparecer outros dons, né? Não vai ter só o dom do servir, o dom do falar em línguas, o dom do profetizar. Não é só esses dons. Esses dons são executados, dentro deles vai ter muitos outros dons que a gente vai poder executar. Dom de fazer uma taça dessa aí à mão, de barro. É um dom também. Eu sempre tive o dom de desenhar, então é um dom. Nasci com esse dom. Tem pessoas que não nascem com esse dom, porém estuda, ora a Deus e Deus dá o dom. Então assim, vocês têm que ir saber quais são os seus dons. Por isso na ficha eu perguntei alguns. E quando você não sabe os seus dons, você mostra uma pessoa ser uma pessoa insegura. E Deus quer nos dar segurança. E você sabe, eu sei fazer isso. Eu vou fazer isso. Então quando a gente tem a segurança, por isso que é importante você se examinar, conhecer seus dons. E também saber os que vocês não têm. É muito importante também. Para poder saber dizer não quando alguém vem fazer algumas propostas
e você vai quebrar a cabeça com alguma coisa que você sabe que não é pra você? Vai perder seu tempo. Ó, um exemplo. Eu sabendo que, em si, minha função no reino faz parte em música, em áudio, eu vou estar me sacrificando em outra função? Não tem necessidade. Porque Jesus já me explicou, olha, o caminho é esse. Mas, se eu não souber qual é o caminho, se eu não busco o Espírito Santo para mim ter esse direcionamento, eu vou sair andando em todos os caminhos. Aí vai perder o quê? A moeda mais cara do mundo, segundo a ciência. Qual é? Todo mundo já aprendeu. Qual é a moeda mais cara do mundo? É qual? Tempo. Tempo. Tempo é a moeda mais cara segundo os cientistas. Porque com o tempo eu ganho dinheiro, eu ganho saúde, eu ganho muita coisa. Mas se eu perco aquele tempo, acabou. Com o dinheiro não ganho mais tempo de vida. Então imagina, se vocês hoje, que são tão novos, buscarem a entender qual a sua função e quais são os seus dons, certo? Olha o tanto de tempo que vocês vão ganhar na sua questão profissional, na sua questão amorosa, isso pra mim, na idade de vocês. na sua questão amorosa, na sua questão espiritual. Por quê? Vocês vão procurar, sabendo disso, vão procurar uma mulher que desenquadra da sua concepção, que vai lhe afastar da sua função. Vocês estão entendendo? Então, um exemplo. Se vocês descobrem isso com a busca do Espírito Santo, o Espírito Santo diz a vocês qual a sua função no corpo, vocês basicamente resolvem 80% da sua trajetória de vida. Por quê? Você vai fazer escolhas a partir disso. Vai escolher uma mulher sabiamente a partir disso. A sua profissão vai estar ligada com isso também. Porque querendo ou não, você vai trabalhar, vai buscar trabalhar com o que gosta, certo? Você não vai sair... Se você é bom em fazer, se você é bom, você tem um dom. E outra, quando você tem um dom, quando você é bom, você gosta de fazer aquilo. É natural. É natural. Não é sacrificado. Não é um negócio que você vai ali, um exemplo... Gustavo, você gostaria que eu lhe chamasse para capinar um lote? Hein? Pois é. Só que tipo assim, vai chegar um momento da vida de vocês que vocês vão ter que trabalhar. É indiscutível isso. Vocês têm que trabalhar. Porque senão vocês não vão ter o que comer. Porque senão Deus não vai honrar vocês. Deus só honra quem trabalha. Certo? E é pra gente começar a entender. Se você não trabalha, Deus não vai lhe honrar em nenhuma área. Imagina aí como é sério. Principalmente a gente que é homem. Então, por isso que temos que aprender a acordar cedo e trabalhar. Para Deus nos honrar. Então, basicamente, eu entendendo isso, eu consigo fazer uma escolha melhor numa faculdade. Eu consigo fazer uma escolha melhor da profissão que eu vou seguir dentro da faculdade. Eu não vou me perder na faculdade. Porque eu sei qual é o meu propósito. Eu sei. E gera identidade. Você sabe quem você é. Não só no mundo, Então, mas em Deus. eu vou de novo, eu vou trazer aqui, certo? Deixa eu ver se subir aqui. Alguém lembrou de botar os 7 dons, mesmo que não precise falar, não precisa. Mas alguém lembrou em casa, conseguiu pontuar os 7 dons. Mais uma vez eu vou dizer, tentem pontuar, vocês têm que encontrar as qualidades em vocês mesmos. Porque isso está mostrando um complexo de inferioridade, você não sabe o que você sabe fazer bem. E se você tiver mais conhecimento da palavra, você vai se valorizar mais como servo de Deus e como pessoa. Você entende? Por exemplo, se você pode ser uma pessoa que na sua casa todo mundo lhe pede alguma coisa. Vou dar só um exemplo. E você é uma pessoa que você diz, eu não quero fazer não. Ou então você é a pessoa que diz, pode deixar que eu pego, tio. Pode deixar que eu pego, vó. Pode deixar que eu faço, mãe. Se você é uma pessoa que diz, pode deixar que eu faço, você é uma pessoa que tem um dom de servir. E ninguém vai tirar isso de você. Você vai lançar sementes que ainda na terra você vai colher 100 vezes aquele copo d'água que você pegou pro tio seu. É Deus que vai fazer essa colheita 100 vezes. Não é o inimigo, não é ninguém, não. É Deus. Porque você plantou semente calado, mas fazendo. Porque falar é muito fácil, mas fazer é para poucos. E só vai colher quem faz.
certo? Então assim, escolha as sementes certas, porque você já está plantando. Acordou, já está com a bolsinha, andou, começou o dia a ter uma bolsinha com semente caindo no chão. O semeador saiu a semear, você é o semeador. Então, lembre que vai cair várias sementes. E elas vão cair. E elas todas vão nascer. No reino espiritual não tem semente que se perde, certo? Ah, se eu vim pro culto com raiva, e vinha cantar com raiva, e vinha tocar com raiva, não se preocupe, porque essa oferta, ok, essa oferta não é perdida, o demônio vai pegar para ele. Mas toda semente alguém vai colher. Então escolha as boas sementes, para que Deus venha fazer você colher para o reino dele, para agora. E, mais uma vez, vocês olhem para vocês e possam dizer assim como Paulo disse. Eu, Paulo, sabe quem é o nome dele e a identidade dele. Apóstolo de quem? De Cristo, Jesus, pela vontade de Deus. Aleluia. Não foi pela vontade dele em si, mas Jesus teve encontro com ele. E por causa de Jesus ter tido encontro com ele, foi que ele teve a sua função determinada no reino. Certo? Assim como ele diz aqui, mais na frente, que Deus quem designou cada parte do corpo. Então, vamos olhar para Jesus e buscar entender, buscar o Espírito Santo para que a gente possa entender qual é a nossa função. E se não nasceu só para visitar a igreja, certo? Você tem uma função no reino. Execute que ela vai se multiplicar. Quem sabe você viu um dia o Juneto aqui fazer só uma coisa, eu fazia só uma coisa. Hoje você vai ver não só eu, o Juneto, como os demais que estão aqui já há 5, 10, vai fazer 10 anos alguns. Não fazem mais uma coisa, sabem fazer várias coisas. E olha que alguém começou só limpando a igreja, mas de repente ele nem sabia ler. Por exemplo, o Beto testemunha, agora ele sabe ler, sabe limpar a igreja. E não precisou nem de professor, foi o próprio Espírito Santo. Então você foi feito para multiplicar. E Deus quer abençoar a sua vida, certo? Então que Deus abençoe, não desou. Parabéns, Juneto, pela aula temática, o projetor. Vamos adotar mais o projetor, isso é muito bom. E desde já eu quero dizer até a vocês, orem aí pra gente vai realizar uma peça, tá bom? E vai ser uma peça, vai ser só os meninos, a gente vai estar realizando essa peça, certo? Vai ser uma venda de emoções, tá bom? Eu vou estar passando para cada um, vai ser uma peça, vai ser rápida, mas aqueles que o pastor liberar para tá fazendo, vamos todo mundo se unir e fazer essa peça, viu, Jonete? Você vai estar dentro também. Tá todo mundo com as cara branca, viu? Cara branca. Não sei se já viram peças assim, acho que vocês já devem ter visto. Pronto, mas eu já peço que vocês comecem a orar aí, tá bom? Vai ser um leilão de emoções. Versículo. Vou botar lá no Bota aí no grupo, por favor. E o celular. Põe do telão aí, é só escuro pra dormir, né?